mais um tutorial do Autodesk Inventor, onde nós vamos criar nesse tutorial um modelo 3D a partir de funções matemáticas definidas dentro do próprio software. Vamos lá em arquivo, novo, vamos procurar aqui a opção Standard em milímetros. E aqui nós vamos iniciar um esboço, plano XY. Vamos procurar aqui a opção de linha, vamos procurar aqui, ó, curva da equação. Então nessa curva da equação ela vai trabalhar na forma paramétrica, onde você define o parâmetro x de t como sendo um valor t. E a partir daí você vai escrever aqui em y de t qual a função que você vai querer trabalhar. Por exemplo, eu vou querer trabalhar aqui com a função parábola. Parábola simples passando pela origem. Então você vai escrever t circunflexo ao quadrado, para definir que é uma função t quadrada. E aí você pode colocar aqui o valor de t mínimo e o valor de t máximo, que vai fazer a variação em termos de x e em termos de y. Então aqui eu vou colocar um valor de t mínimo para essa função de 0 e um valor de t máximo eu vou colocar aqui 5 milímetros. Observa que ele cria aqui a partir do valor de t mínimo definido, 0, né? Até o valor máximo de 5 milímetros. Se você alterar aqui, por exemplo, para menos 5, ele vai abrir para os dois lados. Como nós queremos depois fazer aqui uma revolução, eu vou colocar aqui o valor de 0, para ele poder criar a revolução a partir dessa função. Então você aceita a condição que ele impôs aqui, e ele desenha a função para nós. O que você precisa fazer é fechar esse esboço. Como é que você vai fechar esse esboço? Você vai vir aqui em cota, vai marcar qual é o valor da distância aqui, para ele poder finalizar com relação ao tamanho. E no caso, ainda nós precisamos criar aqui a geração, né, a possível geração do sólido. Como que você vai fazer isso aqui? Vem aqui em linha, seleciona este ponto, traz até o eixo vertical e depois fecha isso daqui na origem. Eu vou girar essa função no eixo Y. Então vou criar aqui também uma outra linha, passando aqui no eixo Y, onde essa linha ela vai ser o que? Ela vai ser uma linha de construção. Feito isso, encerro o esboço. E aí você vai vir aqui no comando revolução, ele já reconheceu o perfil, falta reconhecer qual é o eixo. Então você vai clicar aqui para poder selecionar o eixo. E ele vai fazer a rotação exatamente da forma como nós idealizamos, criando uma função do segundo grau, né, a partir de uma função paramétrica. Vamos aplicar aqui uma casca para poder deixar isso daqui oco, que depois nós vamos utilizar na impressão. E um OK. Então nós temos aqui a primeira função aí, que seria a função x ao quadrado. Podemos fazer o complemento dessa função também utilizando o outro eixo, que ela vai complementar. Se você vai imprimir, você vai conseguir ver que ela vai complementar o sólido com relação à construção. Então vou criar aqui um novo arquivo. Então vem aqui em arquivo, vou procurar o novo, de novo standard. Vamos lá no esboço em XY, procurar ali a linha curva de equação. Vamos colocar aqui t, mesma coisa nós vamos repetir aqui como t ao quadrado, de 0 a 5. Ele vai criar exatamente o que ele criou anteriormente. Vamos finalizar, porém agora nós vamos fazer uma revolução um pouco diferente, uma revolução em relação a esse eixo horizontal. Então para isso eu vou pegar uma linha aqui em cima, vou puxar uma linha horizontal, vou fechar o esboço com uma vertical e na origem. Os valores do ponto que nós temos até aqui em relação à origem, ele vai ser de 25, porque nós definimos a função que ela ia variar de 0 a 5 em x. Como ele vai calcular a função quadrática, isso aqui vai valer 25. Vamos colocar uma medida aqui de
1,5 mm, para ele poder fechar o esboço. E aqui ele já está definido, porque ele vai se acompanhar essa distância. Vamos criar agora um eixo para ele poder fazer o giro. E esse eixo que nós vamos criar vai ser um eixo horizontal. Então, neste eixo horizontal, criamos uma linha, construção, finalizamos o esboço. Vemos aqui em revolução, ele vai encontrar o perfil, precisamos definir quem é o eixo, né? Então, seleciono o eixo, pode ver que o giro agora vai ser feito de uma maneira diferente, mas a função também, ó, ela é a mesma, né? Depois, se você vai encaixar essa peça naquela outra peça ali, uma vai complementar a outra. Então, nós temos aqui um caso utilizando a função de segundo grau. Podemos também fazer aqui, utilizando a função de segundo grau, mas deslocando um valor em relação ao eixo Y. Então, vamos criar aqui um arquivo novo, standard, criar esboço, XY, vamos buscar a opção lá de curva de equação, vou colocar o valor de t, e aqui eu vou colocar qual é a função que eu vou querer trabalhar. Então eu vou colocar uma função t ao quadrado, menos 5 vezes t, pode ver que ele está apontando ali a construção, mais 6. Pode ver que ele já pega o ponto 6, limitando aqui no eixo vertical. O valor de t máximo eu vou colocar aqui como sendo de 6 milímetros. E vou finalizar o nosso modelo. Então pode observar que ele cria exatamente a função, né, t quadrado menos 5t mais 6 a partir deste modelo. E aí você pode fazer o giro, né, ou criar ali um modelo a partir do que você definiu aqui, podendo fazer uma extrusão ou podendo fazer uma revolução como nós fizemos anteriormente. Então basta que você define o valor paramétrico aqui, ó, na curva, e colocar qual é a função que você quer trabalhar para ele poder chegar no resultado da construção do modelo utilizando as funções matemáticas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.